dia! Hoje, dia 13 de janeiro de 2026, o tema do nosso devocional. Não há outro mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. O homem, Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Há homens e mulheres de Deus que são referências para nós e marcaram a história da igreja. Quem não se emociona ao estudar sobre a trajetória de mártires que foram perseguidos, açoitados e mortos na luta pela propagação do evangelho ao longo dos séculos? Talvez, sem o empenho de cada um deles, você não estivesse aqui, com este livro nas mãos, aprofundando-se na palavra. Apesar disso, não há sangue derramado que seja mais poderoso do que o de Jesus, vertido na cruz em nosso favor. Apenas o sacrifício de Cristo é capaz de nos lavar de toda injustiça e impureza gerada pelo pecado, pois ele é o único mediador entre o Pai e a humanidade. Por meio dele, o véu que nos separava do Senhor foi rasgado de uma vez por todas. Isso significa que, se antes apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos, agora, mediante a fé, recebemos a identidade de filhos e podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança. Por outro lado, não podemos nos esquecer, nosso coração é uma fábrica de ídolos e constantemente procuramos alguém em quem possamos depositar a nossa esperança. Por isso, não foram poucas as vezes em que o Senhor advertiu a Israel, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. E esse alerta serve para nós hoje também. Quantas mulheres enfrentam a dependência emocional, relacionam-se com base em suas carências e acabam colocando pessoas no lugar que deveria ser só de Deus? Mulher, nenhum ser humano, por mais admirável que seja, pode ocupar o lugar de Cristo em sua vida. Jamais se esqueça desta verdade. Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouça, portanto, o que significa a parábola do semeador.
A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz e em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábola nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos?
Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vieram entre nós? Então, de onde lhes vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Provérbios capítulo 11. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morrer o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo, o homem prudente se cala. Os mexeriqueiros revelam os segredos, mas os fiéis de espírito os encobrem. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, a segurança. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador está seguro. A mulher bondosa alcança a honra, os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta o perverso de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão, como as folhagens. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Aleluia! Essa foi a mensagem do Senhor de hoje para nós, e amanhã nós continuaremos com o nosso devocional e a leitura da palavra. Deus abençoe a cada um de vocês.